Olá a todos, vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai fazer uma videoaula de estrutura de repetição. Essa estrutura chama do while, tá? Ela assemelha-se ao while. Em que sentido? Então vamos fazer aqui uma sintaxe, tá? Só para a gente ver a diferença. Então, no do while a gente põe o do, abre e fecha, põe os comandos aqui dentro e a condição fica aqui fora. Depois que terminou o laço. Então uma condição, por exemplo, conte menor que 10. Então vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que com o while. A gente vem aqui, a diferença é que logo no início do loop, para a entrada no loop, né, é feito a checagem da condição, né? Então a diferença do while para o while é que o do ele vai permitir a entrada no loop, né, no laço, para fazer alguns comandos, por exemplo, conte mais mais. Vamos declarar o conte aqui, então int conte recebe 0. Então o contador ele está sendo inicializado com 0, né? Então nesse caso aqui a gente pode imprimir, né? Só para fazer um teste para verificação da estrutura de repetição. Então vou colocar o conte aqui, tá? Vou colocar um barra n para pular linha. E ele se refere ao conte, né? O conte está referenciando aqui esse porcentagem de ponto e vírgula. Então o que vai acontecer aqui? Bom, vamos tirar o while daqui, porque só para a gente entender que a condição é depois, né? Como a gente já conhece o while, né? Quem também não tiver muito a par do while pode verificar as outras videoaulas, né, que foram feitas de while, tá? Então aqui, como eu disse, a condição é no final. Então o que vai acontecer? Ele vai entrar direto, ó, o count já vai ser incrementado e já vai mostrar o 1 na tela, né? Então o count é 0, vai incrementar, aparece o 1. Então não tem condição aqui, então ele já sai direto executando o comando. Aí aqui ele vai verificar a condição. Então nesse caso, primeira vez que passar no loop, count vai ser 1, né? Count é menor que 10? É. Então ele retorna aqui, e aí ele vem aqui, count 2, imprime count 2 na tela. Count é menor que 10? É, count é menor que 10 ainda. Vem aqui, count vai ficar 3, vai imprimir o count valendo 3 na tela. Aí count é menor que 10? É 3. Vem aqui, count igual a 4, né, que incrementou, vai mostrar o count 4 na tela. Ele vai fazer isso até, né, que o count seja 10, então o count vai ser 10 aqui, vai imprimir, vai verificar e vai sair, tá certo? Então vamos ver o que vai acontecer depois que a gente executar. Então tá vendo, ele coloca o count de 1 a 10, né, exibindo na tela. O que é interessante do while? É interessante que o while como o do while, eles são interessantes pelo fato de que eles podem rodar infinitas vezes, né? Ao contrário do for, né? Que o for ele tem ele vai acabar rodando um número limitado de vezes, né? Você põe, por exemplo, o for com uma condição que ele rode 5 vezes com incremento 1. Então ele vai rodar 5 vezes. No caso do while, que nesse caso aqui a gente fez uma condição que tem a ver com número e incremento de número. Então ele vai rodar um número limitado de vezes também. Mas alguns exemplos, por exemplo, quando a gente coloca... vamos mudar o exemplo aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui sendo um número digitado.
Aí o usuário vem aqui. O usuário não, perdão. O aplicativo vai mostrar assim, digite um número, né? Aí o sistema vai ler, né? Porcentagem D, porque é um inteiro, né? Porcentagem D, comercial, N. E vai ler o número. Se eu colocar aqui, por exemplo, enquanto N for maior que zero, enquanto o usuário for digitando números maior que zero, ele vai ficar pedindo, né? Então vamos rodar aqui. Então nesse exemplo, ele, por exemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Então vou pôr um número positivo, ele vai pedir aqui infinitos números. Ele não vai parar de pedir, né? Até que eu digite um número menor que zero, olha lá, menos 1. Por quê? A condição é n maior que zero. Então essa é a característica do while e do while, tá certo? Bom, então essa foi a parte relativa à sintaxe, né, e uma análise na estrutura e no funcionamento. Tá? Bom, vamos fazer então mais um exercício da lista. Aqui o que acontece é o seguinte, todos os exercícios de while a gente consegue fazer com do while. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, escolher um de while para fazer como se fosse do while. Tá? Esse aqui, ó, escreve um programa em C que efetue a leitura sucessiva de valores numéricos e apresente no final o somatório, a média e a quantidade de valores lidos. O programa deve continuar lendo os números até que seja fornecido um número negativo. Tá vendo? Ó? Esse aqui a gente já praticamente fez já, né? Que é o programa deve continuar lendo os números até que seja fornecido um número negativo. Só que, ó, ele tem que pegar os números que foram lidos e fazer um somatório, uma média e mostrar a quantidade dos valores lidos. E olha que legal, esse número negativo não deve entrar nos cálculos. Então vamos ver aqui. Então vamos botar aqui uma variável de somatório, tá? Inicia com zero, porque ela vai ser uma variável que vai ser acumulado um valor, né? Então todo valor que for lido, eu ponho somatório, recebe somatório mais n. Na verdade não é todo valor que for lido. É todo valor, ó, menos número negativo que não deve entrar nos cálculos. Então eu vou fazer um outro aqui de média, tá? A média eu vou colocar um float, por quê? Porque vai ser um número dividido, né? E o número de elementos vai ser o count, tem que inicializar com zero, porque a estrutura de repetição não inicializa. Lembra do for? Ele tem o campo para inicializar. O while do while não tem. Então, aqui dentro, a gente só vai considerar, né, vamos supor que seja digitado um número negativo aqui. A gente só vai considerar um n maior que zero para entrar nas estatísticas, né? Que são os cálculos. Então, olha só. Digitou um número, vai entrar aqui, né? Digitou um número, coloca. Se for maior que zero, vai entrar no somatório. Vai incrementar o nosso contador, porque a gente quer saber quantos elementos foram lidos. E com essas duas informações, o somatório e o count, a gente consegue fazer a média no final. Tá? Então aí a gente põe aqui uma mensagem, depois que terminar o loop, né? Aqui, né? Na hora que a condição não valer mais, né? A gente fala que é o fim do loop ou laço. Tá? Então aqui a gente vai imprimir o somatório. Então somatório, porcentagem D, somatório. Número de elementos, vamos para o primeiro número de elementos. Número de valores lidos, né?
valores lidos, vai pegar conte, que é quantas vezes ele passar aqui, né? O somatório também, né? O somatório inicia com 0, mais o somatório, que é o próprio valor que foi acumulado, mais o n, que é o próprio número que foi lido, né? E aí a média? Bom, para não ficar tudo junto, né? Vamos fazer em 2 passos, né? Então a média vai ser o somatório dividido por conte, que é o número de elementos. Concorda? Média aritmética. Então aí a gente só imprime a média. Então isso é fazendo num passo só. Tá? A porcentagem é porque trata-se de um float. Então vamos rodar. Vamos colocar aqui número 3, número 4 e número 5. Aí eu vou dar o menos 1. Então o somatório foi 12, tá certo? Mais os valores lidos 3 e a média 4. Ficou tudo encavalado, né? Vamos botar um... A gente sempre esquece do barra N, né? Para ficar bonitinho. Para a gente ver os dados certinhos, né? E aqui também, né? É legal colocar de um número e um espacinho, né? Então vamos ver. Então, vamos colocar o 7 e o 10. E aí um menos 8 para terminar. Então somatório 17, valores lidos 2 e a média 17 por 2, 8. Tá meio estranho isso, né? Eu acho que eu já sei por quê. É porque o float aqui, na verdade, o somatório acho que tinha que ser um float também. Ele está dividindo e está perdendo uma parte. Vamos ver agora. Então, 10, 7, menos 8. Agora tá certo, ó. Somatório 17, 2 e a média 8,5. Né? Então, para fazer essa divisão, a gente tem que colocar o somatório e a média como float. Certo? Bom, então esse foi um exercício. Vamos pegar um outro para fechar essa videoaula. Bom, vamos ver um aqui. Esse aqui então. Escreva um programa em C que solicite um número de 1 a 4. Se o usuário digitar um número diferente, o programa deve mostrar a mensagem entrada inválida e solicitar o número novamente. Se o número digitado estiver no intervalo correto, o programa deve mostrar o número digitado. Então, o programa tem que solicitar um número de 1 ao 4. Né? Então, a gente faz o do aqui. Então, vamos tirar a média somatória. Acho que o conte também não vai precisar. Então, digite um número. Então, lembrando, a gente vai digitar um número de 1 a 4. Se digitar um número diferente, o programa vai mostrar a mensagem entrada inválida. Então, se for diferente de um intervalo de 1 até 4, vai digitar entrada inválida. Então, vai mostrar a entrada inválida. Então, se o n for de 1 a 4, né? Então aqui, ó, vamos fazer, né, um comentário para a gente não esquecer, tá? Então tem que ser de 1 ao 4 que tem que ser entrado. Se ele digitar um valor diferente, um valor menor que 1 e maior que 4,
Então n menor que 1. Ou, né? Ou n maior que 4, ele vai mandar uma mensagem entrada inválida. Então digite o número de 1 a 4, se for fora do intervalo de 1 a 4, vai imprimir entrada inválida. Vamos ver se está certo, né? Faltou aqui um ponto e vírgula, né? Olha lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, entrada inválida. Digite o número de 1 a 4. Vamos pôr um barra N aqui. Então ele vai ficar pedindo, enquanto for fora do intervalo, ele vai mostrar a entrada inválida. Vamos ver o resto. Então, mostra a mensagem de entrada inválida. E solicitar o número novamente, ele já está fazendo isso. Se o número digitado estiver no intervalo correto, o programa deve mostrar o número digitado. Né? É bem simples esse exercício, né? Então, se não tiver nesse intervalo, else, que é isso aqui não é no intervalo, isso aqui é no intervalo. O else, ele vai imprimir um número. Então eu coloco um número digitado foi n. Né? Ah, só tem uma coisa errada aqui, ó. A condição, ó. O que está acontecendo aqui? O exercício está falando que ele não está falando que o loop tem que ser quebrado, que o programa tem que acabar, né? Ele está falando, ó, escreve um programa que solicite de 1 a 4. Se o usuário digitar número diferente, mostra entrada inválida e solicita número diferente. Se o número digitado estiver no intervalo correto, o programa deve mostrar o número digitado. Mas ele tem que sair? Bom, estou entendendo que ele não tem que sair, que ele tem que ficar sempre mostrando os números. Então eu vou colocar aqui, ó, essa condição aqui, uma condição que é verdadeira sempre. Por exemplo, 1 igual a 1, para ele ficar pedindo para sempre isso. Né? Bom, essa é uma abordagem, né? Opa, deu um erro aqui. Vamos rodar de novo. Então, 1, número digitado. 3, número digitado. 2, número digitado. Aí 7, entrada inválida. Então, é isso. Tá certo, pessoal? Então, uma coisa que tem que ficar em mente sempre é que o while e do while são bem semelhantes, é só a condição aqui que vai ser modificada, né? Tá certo? Então, espero que todos tenham aí aproveitado, né? Até a próxima videoaula.